Fala bonito, fala bonita, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Davis, sou maquiador e consultor de beleza. Bom, tô aqui hoje para dar uma dica super especial para vocês. De antemão, quero pedir para que todos vocês que estão aí me assistindo, tá? Já curta aqui, compartilha esse vídeo aí, espalhe esse vídeo para as amigas, que vai ser um prazer dividir o meu conhecimento junto com você. Muito feliz de estar aqui hoje, porque eu tô iniciando esse relacionamento com você que é minha cliente, com você, né, que compra os produtos da minha lojinha e com você que já acompanha o meu trabalho há muito tempo. Hoje, a minha dica vai ser sobre o lápis de olho. O lápis de olho preto, tá bom? Eu tô aqui com o lápis preto da Mary Kay. É um lápis preto que ele é bem pretinho mesmo. Ele é à prova d'água, ele não sai com nada. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ter é que o quê? O lápis preto, gente, ele tem que ser um lápis que realmente ele vai segurar por um bom tempo. Tá bom? É claro que a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza para fazer com que a durabilidade do lápis seja maior. Tá bom? Porém, um lápis à prova d'água, principalmente se você vai ficar com ele o dia todo, ele é bacana você estar utilizando, tá bom? Porque o lápis que não é à prova d'água, você passa, logo depois com o suor, com o tempo, ele já começa a borrar. Né? E daí já vira... Quem nunca, né, que atira a primeira pedra aí, quem estiver me assistindo, que nunca teve problema com isso, tá? Mas o lápis à prova d'água, querendo ou não, ele segura um pouquinho mais, né, e faz ele ter um pouco mais de durabilidade, tá bom? Então... Agora eu vou falar com vocês sobre técnicas, tá bom? Como é que eu posso fazer para aumentar? O lápis preto, ele aumenta ou diminui o meu olhar? A primeira coisa que eu tenho que saber identificar é ver o tamanho do meu olho, certo? Tem pessoas que têm um olho maior, tem os olhos mais amendoados, tem os olhos mais cerrados, tem os olhos pequenos. Então a primeira coisa que eu tenho que identificar qual é o tamanho do meu olho, tá bom? Vendo isso, daí sim eu consigo escolher qual vai ser a melhor técnica que eu tenho que utilizar de acordo com o tamanho dos meus olhos. Bom, é isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o tamanho do nosso olho, tá? Tem pessoas que têm os olhos mais abertos, né, os olhos grandes, tem pessoas que têm os olhos mais cerradinhos, mais puxadinhos, tem pessoas que têm os olhos grandes, porém cerrados, tá? Tem pessoas que têm os olhos pequenos, entendeu? Então assim, identificando qual o formato do meu olho, a gente vai agora para as dicas, tá? Como que eu passo o lápis, gente. Eu tenho muitas alunas que às vezes não sabem nem como passar. Primeira coisa, você vai abrir o seu lápis, né? Esse aqui no caso o lápis que eu estou usando é um lápis retrátil, né, da Mary Kay, como eu falei para vocês. Eu vou abrir ele aqui, vai sair a pontinha, tá bom? O que eu tenho que fazer, gente? Eu vou olhar para o meu espelho. Eu tenho um espelho aqui, ó, na minha frente, tá? Tem um espelho. Vou olhar para o espelho e normalmente, para a gente conseguir passar, a gente puxa um pouquinho aqui a parte de baixo dos olhos, olha, porque daí eu já vejo todinha a minha linha d'água, tá? Porque é na linha d'água que eu passo o lápis. Então eu venho aqui, ó, apoio, faço um apoio na minha mão e vou passando o lápis, tá? A minha mão, ela tem que estar leve, porém com firmeza. Como assim, Davis? Eu não posso estar com a mão muito dura também, porque senão fica difícil de fazer o traço, porque daí eu tenho que ter leveza para o traço deslizar, tá? A mesma coisa, eu apoio. É legal se você tiver uma mesinha, ó, eu tenho uma mesinha aqui embaixo. Eu apoio na mesinha, tá bom? E fica numa altura legal. Pego o apoio aqui junto com a minha outra mão, ponho em cima dela, ó, e já tenho o apoio ideal para estar aplicando, tá bom? Então essa é a premissa da onde a gente começa, tá? Outra dica legal é que o lápis que você comprar, se ele for um lápis que ele seja muito duro, sabe, que ele seja difícil de deslizar, ele vai ser mais complicado de você aplicar, tá bom? Então assim, quanto mais macio for o seu lápis, mais facilidade você vai ter para desenvolver o trabalho. Então vamos lá? Vamos à primeira técnica, tá? Bom, mais uma vez o lápis que eu estou utilizando é o lápis da Mary Kay, o lápis retrátil, tá? Como eu falei, é um lápis macio, um lápis bem pretinho e é um lápis que eu tenho aqui na lojinha, tá bom? Então se você quiser, só mandar uma mensagem para mim que a gente combina aí, ó, eu apresento ele para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica, né? Puxei aqui o meu olho, passei o lápis. Quando eu passo o lápis do canto externo ao canto interno, preenchendo toda essa parte só dentro da linha d'água, tá? O que acontece com o meu olhar? Gente, essa técnica
né, de preencher toda a parte da linha d'água, tanto do canto externo quanto do canto interno, é mais para quem tem os olhos grandes ou os olhos amendoados, tá bom? Por quê? Essas pessoas já têm um olho grande. E todas as vezes que eu passo o lápis preto, que é um lápis escuro, o que acontece? Eu fecho um pouco o meu olhar, tá? Então, essa técnica não deve, não que não possa, tá bom? Mas, para quem tem um olho pequenininho, não é muito bacana de estar sendo utilizada. É legal ser utilizado para quem tem os olhos grandes ou quem tem os olhos amendoados. Vamos lá, então, a segunda dica. Bom, a segunda dica, o que eu posso fazer? Olha só, para quem tem olhos pequenos ou os olhos mais cerrados, sabe aqueles olhos para quando você dá risadinha, seu olhinho dá uma fechadinha, tá? Então, para você não fazer a primeira técnica que eu falei de preencher, né, toda a linha d'água, porque senão ela fecha o seu olhar, você vai buscar o quê? Para quem tem olho pequeno ou olho cerrado? Você vai buscar dar uma abertura para o olhar, tá? Então, para dar uma abertura do olhar, eu tenho que vir, olha só, eu olho com um ponto fixo, vejo a minha íris aqui no meio, tá vendo? Na bolinha do olho aqui, na bolinha pretinha, né, no meu olho aqui, no caso é castanho, na bolinha aqui do olho, do meio do olho para lá, para o canto externo, eu preencho essa parte, tá? Então, quando eu faço isso, eu faço o meu olhar dar uma aumentada, tá bom? Então, isso já desmistifica um pouco essa coisa de quem tem olho pequeno não pode usar o lápis preto. Pode sim, porém, a técnica mais legal é pegar do meio do olho pro canto externo, pro final do olho aqui, tá? Então eu preencho essa parte aqui, deixo ela bem pretinha, porque daí assim eu já estou dando uma abertura pro meu olhar. Bom, agora vamos à terceira dica. Uma coisa também que o lápis preto é muito utilizado, muitas pessoas utilizam o lápis preto para fazer o delineado, tá? Então, o delineado, o que eu vou fazer? Vou pegar o lápis, vou, né, ficar com o olho aberto, um olho fechado. Posso começar do meio aqui, ó, bem rente aos meus cílios, só para fazer, para dar uma pequena marcada no olhar, tá? Então, se eu venho aqui e marco o meu olhar, tá? Automaticamente com o lápis mesmo. Tem gente que não quer fazer delineador ou tem um pouco de dificuldade de usar o delineador, daí prefere fazer com o lápis. Olho aqui, faço desde o canto interno ao canto externo e já dou uma marcada aqui no meu olhar. O que eu tenho que sempre ter em mente é o quê? Tamanho de olhos também, tá bom? Então, por exemplo, se o meu olho é grande demais, né, eu posso fazer esse traço um pouquinho mais grosso. Se eu tenho essa pálpebra móvel que eu abro e fecho do olho, eu posso fazer ele um pouquinho mais grosso, porque vai ficar legal. Agora, se eu tenho um olho pequenininho ou essa pálpebra móvel de abre e fecha pequena, o que eu tenho que fazer? Um traço mais fino e mais delicado, porque daí no caso vai ficar mais bonito. Agora vamos para a dica número 4, tá? Uma coisa que está muito na moda e que muitas meninas às vezes gostam, eu acredito que não tanto por dia, mas mais para noite, quando vai sair, é usar esse lápis rente aos cílios que a gente tem aqui inferiores, tá? Que é o quê? A pessoa passa dentro da linha d'água, depois fora da linha d'água vem e dá uma borradinha aqui fora também. Tá? Então, quando você dá uma borradinha fora, o que acontece com o olhar? Tem muitas pessoas que acham que às vezes o olhar fica fechado. Não, ele não fica fechado. Ele abre também um pouco mais o olhar. Por quê? Porque ele amplia a parte aqui de marcação do olho. Então, ele dá uma abertura, tá? Só não indico, no caso de fazer isso, para as pessoas que têm os olhos caídos. Quem tem o olho caído, se você for marcar embaixo dos olhos, ele vai evidenciar um pouco mais. Então, com essa marcação, o olho que já é caído, ele vai ter tendência a cair um pouco mais, tá? Então, o que eu faço? Mesma coisa, apoio o meu braço, puxo aqui, já fiz dentro, né, da linha d'água, venho fora, ó, e dou uma borradinha próximo dos meus cílios aqui. Eu que determino o tamanho que eu quero esse traço de baixo. Ele pode ser mais grosso ou pode ser mais fino. Daí vai ser mesmo de acordo com o gosto mesmo da cliente ou de quem estiver passando, tá bom? Quanto mais grosso eu ficar, mais marcado vai ficar, mais pesa esse meu olhar. Daí eu tenho que ver isso. Se eu quero ter um olhar que ele tenha um pouquinho mais de marcação, um olhar mais dramático, que a gente chama, ou se eu quero simplesmente dar uma borradinha só para fazer que nem as blogueiras e as meninas de internet fazem, tá bom? Então daí fica ao seu critério.
mesma coisa. As meninas que têm o olho pequeno, do meio para lá. Passou dentro, passou fora, mesma coisa. E que tem os olhos grandes ou amendoados, daí no caso, faz o traço todinho embaixo. Quinta dica. Agora vamos lá sobre a questão da durabilidade. Davis, como que eu faço para que meu lápis ele dure mais? Para que ele, né, fique por muito mais tempo e que não dá aquele efeito de escorrer, né, na minha pele, como a gente vê muitas pessoas por aí. Bom, primeira coisa, tá? Passou o lápis, tudo direitinho dentro das técnicas que eu mostrei para vocês. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma sombra preta ou pode ser também uma sombra marrom mais escuro. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais marronzinho, também dá para fazer. Mas aqui no caso, como eu estou mostrando o lápis preto, eu vou falar da sombra preta, tá? Então você vai pegar qualquer sombra preta que você tenha, vai pegar um lápis desses de precisão aqui, tá vendo, ó? Ele tem uma pontinha ali, é um lápis de precisão, porém, ele é macio aqui, tá? Então pode ser tanto esse quanto esses mais achatadinhos aqui. A única coisa é que as cerdas deles tem que ser macia para você ter essa leveza no caso de fazer, tá bom? Então marquei o meu lápis, pego um pouquinho da sombra preta, venho e deposito, ó, em cima do meu lápis. Deposito, depois que eu depositei, eu venho sem nada de produto, posso até limpar e dou uma esfumada aqui, ó. Quando eu esfumo, eu deixo ele com efeito mais bonito, com efeito sem marcação, com efeito esfumado, né, que nós profissionais adoramos fazer, tá bom? Porém, eu selo esse lápis, tá? A selagem é uma das coisas mais importantes, principalmente, olha, eu tô dando um toque para vocês de mestre e de maquiador profissional, tá bom? Todos os produtos cremosos que a gente usa, a gente tem que selar, tá? Com um pó. E o lápis, no caso, ele é cremoso, então eu venho com a sombra da mesma tonalidade ou com um marrom mais escuro, como eu falei para vocês, e faço essa selagem, tá? Então eu faço aqui, posso fazer dentro da linha d'água também, sem ir lá no meu olho, não tem problema nenhum. E aqui em cima, quando eu faço delineada, a mesma coisa. Pego a sombra preta e venho marcando, deposito primeiro e depois eu esfumo, porque assim, quando você não tem muita prática, isso te dá um pouquinho mais de segurança para fazer, tá? Gente, mas tem que ser aos poucos, tá bom? A maquiagem a gente vai construindo. Então sempre você pega um pouquinho, deposito, mais um pouquinho, deposito, e daí eu venho esfumando esse lápis. Isso vai garantir com que você tenha o lápis o dia inteiro aí, ou por muito mais horas do que normalmente você que passa e costuma marcar ou escorrer, você vai ver que isso vai selar e vai fazer com que a durabilidade da sua maquiagem, daí no caso, dure muito mais. Bom, meninas, vou ficando por aqui. Quero agradecer muito você que viu o meu vídeo até o final. Quero pedir já para você que me siga nas redes sociais, meu Instagram, Davis Ferreira Makeup, meu Facebook, Davis Ferreira, e o meu canal aqui no YouTube, Davis Ferreira Makeup. Muito obrigado, você que é minha cliente, né, que já compra produto comigo, não se esqueça, você que está me assistindo aí, eu tenho uma lojinha, né, eu vendo os produtos e ainda dou uma consultoria para você, tá bom? E para você que está vendo pela primeira vez aí, acompanha também, tá? Se quiser atendimento também, gente, eu faço atendimento, né, aqui na cidade de Taubaté, ou dependendo, eu vou para sua cidade também. Então, vou deixar meus telefones aqui no box de informação, e daí você entra em contato. Faço noiva, madrinhas, debutantes, eventos em gerais, tá bom? Muito obrigado, não esqueça, curta, compartilha, comenta, me ajuda a divulgar esse trabalho, que é um relacionamento que eu vou ter entre eu e você, tá? Muito obrigado e até!